Então, isso aqui deve entrar amanhã. Boa tarde a todos. Está aberta a 4ª reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Eu, presidente Fabrício Machado, relator Ricardo Zambrana, membro vereador Carlos Molina, nossa técnica legislativa Regiane. Boa tarde, nosso diretor legislativo Luiz Gonzaga. Está aberta a reunião e tem ata da reunião passada, né? Por favor, leitura da ata. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Ata da 3ª reunião ordinária. Ao 6º dia do mês de fevereiro de 2020, às 15h50, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, os vereadores Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tames Zambranas e Carlos Eduardo Correia Molina. A assessora técnica de comissão, Regiane Goulart dos Santos, assessorou a reunião. Havendo o número regimental, o senhor presidente, o vereador Fabrício Machado, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 2ª reunião ordinária. Em votação, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente passou a palavra ao vereador Ricardo Zambrana, onde apresentou as considerações finais referentes à audiência pública sobre o projeto de lei número 4399 de 2019, que fixa os feriados religiosos no município de Itajubá, de autoria dos vereadores Rodrigo Sampaio Melo, Sebastião Silvestre da Costa, Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina e José Maria Silva. Após o presidente passa a palavra ao vereador Carlos Molina, autor do projeto de lei número 4364 de 2019, que institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino o programa Escola Sem Partido. Informou que fez contato com um palestrante de outra cidade, defensor da Escola Sem Partido, para participar da audiência pública ao referido projeto e onde propôs pré-agendar a data para o dia 7 de maio de 2020, sendo mais viável. Após discussão, ficou deliberada a audiência será na referida data. O vereador Ricardo Zambrana será organizador da audiência e que a comissão encaminha um ofício ao Departamento Legislativo, informando que o parecer final do projeto será feito após a audiência, e que o vereador Carlos Molina encaminha um ofício ao vereador Ricardo Zambrana, informando o nome do palestrante e data da audiência. Após considerações finais, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de fevereiro de 2020. Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, Carlos Eduardo Correia Molina, membros dessa comissão. Parecer está em discussão. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem aprova, permaneça como está. A ata está aprovada. Temos a respeito do projeto de lei número 4450/2020, que cria cargos de educador infantil, alterando o anexo 1º da Lei Complementar número 10, de 2002, e da outras providências, de autoria do excelentíssimo prefeito. Tem a leitura do parecer da comissão, por favor. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Parecer do relator ao projeto de lei número 4450. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei número 4450 de 2020, que cria cargos de educador infantil, altera o anexo 1 da Lei Complementar número 10 de 2002 e dá outras providências de autoria do senhor prefeito municipal. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise, nos termos do disposto do regimento interno dessa Casa Legislativa. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 4450 de 2020. É a nossa análise. Câmara Municipal de Itajubá, 27 de fevereiro de 2020. Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, relator desta comissão. Obrigado, Regiane. O parecer está em discussão. Eu só quero colocar que foi um pedido da secretária Maria Ângela para criar esses cargos, porque vai ter o edital já foi aberto para a contratação de pessoas e ela está precisando, e não estava incluso esse cargo de educador infantil. E o trâmite lá da prefeitura está
acabei de falar com ela, até dia 6 de março. Então, eu até pedi para ela para ver se ela consegue prorrogar um pouco esse prazo da inscrição do edital e colocando esse projeto para ser em votação na segunda-feira. Ô, Luiz, esse projeto podemos colocar em caráter de urgência? Não. Colocado aqui pela comissão ou não? Ele foi pedido pelo prefeito, caráter de urgência? Ainda não. Não, mas não tem problema, vai ser lido o parecer amanhã. Não, sim, não, vai ser lido, votação segunda-feira. Não, só a minha dúvida é o seguinte, porque o edital, ele, não sei se foi um erro lá da prefeitura, ele colocou o prazo do carnaval. Então, começou no dia 21 de fevereiro e encerra agora dia 6 de março. Entendi. Então, mas eu pedi uma prorrogação desse prazo. Sei. Acabei de falar com ela. Mas se por acaso colocar, eu não sei se o prefeito vai fazer o pedido em caráter de urgência. Não precisa, porque segunda-feira, havendo a primeira discussão, aí o líder do prefeito pode solicitar a votação do segundo turno. Tá, ok. Aí encerra a segunda mesmo. É isso é só questão disso. Ok. Parece. Não, o lido vai ser amanhã tem reunião. Eu também estou confundindo a respeito disso. Ok. Parecer está em votação. Quem aprova o parecer, permaneça como está. Parecer está aprovado. Agora, o que acontece é assuntos pertinentes no projeto de lei que fixa os feriados religiosos. Então, eu queria até que o Dr. Gustavo está aqui. Boa tarde, Dr. Gustavo. Quero só colocar aqui para a gente esclarecer e dar um ponto final nesse, o que para mim aconteceu, diversas colocações e mediante o regimento interno, né? Acho que a comissão, só para nossos, né, ouvintes da internet, só para saber que essa comissão deliberou, né, mediante o regimento interno, deliberou que a comissão faria o relatório final da audiência. E, para isso, só interromper, que eu acho que essa ligação é a respeito da criação do cargo. Só um minuto. Só peço 5 minutinhos só para atender. Realmente é referido a isso. Desculpa. A respeito até do projeto de lei anterior, que não vai ser preciso fazer adiantar o edital. Bom, voltando. O que está acontecendo foi justamente isso. Na comissão foi colocado que o relator seria o encarregado do relatório final da comissão. Relatório final da audiência pública. Foi o que foi decidido perante o regimento interno que nós, da comissão, verificamos que seria o correto. Mas, como o regimento tem, né, não uma brecha, mas leitura diferente, a Câmara Municipal. Aí, a minha pergunta é, o relator, que é o doutor Ricardo Zambrana, como que ele vai tramitar, como que seria o trâmite agora? O que o doutor Ricardo estava imaginando que ele faria o relatório da comissão após o relatório final da audiência. E isso não tem, né, não cabe isso mediante o regimento interno. E nós da comissão, na época que reunimos, pensávamos dessa maneira. Então, queria propor até
abro a palavra para os novos vereadores, se quiser tirar uma dúvida, mas a ideia inicial é isso, para nos orientar até o próprio doutor Ricardo, para saber como que é o trâmite. Tem alguém que quer acrescentar alguma coisa para a gente? Boa tarde, presidente Fabrício, vereador Molina, demais técnicos da casa. Na verdade, eu acho que a preocupação da comissão é fazer andar de maneira correta. Sido exaustivo, esse vai e vem informações a respeito do trâmite deste projeto. Situação realmente desagradável e preocupante, né, visto os diversos interesses. As informações nos foram passadas verbalmente, foram conversamos, fizemos reuniões gravadas, discutidas, pactuadas, e a cada dia que se passa, outras informações vêm contrárias àquilo que já foi sido passado. Eu acho que é desgastante, tanto para esta casa quanto para esta comissão, ter esse tipo de situação. Então, nós estamos aqui e, inclusive, eu realmente peço novamente que as informações também possam ser passadas antes. Hoje eu fui convocado para essa reunião de uma maneira de última hora. Também é outra situação necessária, desagradável. Claro que nossa obrigação está à disposição, mas, ao mesmo tempo, ter a informação prévia é importante. Então, queria realmente que, na questão administrativa, a casa pudesse ter um pouco mais de organização, de interesse que fosse da casa, para que pudesse melhorar os nossos trabalhos. Agora, nós estamos aqui para ouvir. Eu tenho comentado com os colegas que nossa disposição aqui é realizar o trabalho. Não pelo interesse de alguém, mas sim pelo interesse da casa, pelo interesse da comissão, pelo interesse legal, desde que isso seja normatizado, orientado, esteja escrito, esteja explanado, claro para a gente. Porque, vou voltar a dizer, nós fizemos todas as reuniões são públicas, foram gravadas, foram discutidas e tudo fechado, agora vem outra informação. Então, é só realmente uma colocação que eu faço aos técnicos da casa, aos diretores, para que tomem cuidado, né? Ou que isso também sirva de lição para nós mesmos e para esta casa, para que isso não aconteça mais. Agora, nós estamos aqui justamente para finalizar esse processo, de maneira que haja respeito a esta comissão, de maneira que haja respeito à Câmara de Vereadores de Itajubá. Então, é só isso que eu gostaria que houvesse, até porque nós nos preparamos para uma situação, a situação no meio do caminho é modificada, nós estamos aqui para poder realmente atender às necessidades públicas. Mas eu volto a dizer, estamos aqui para ouvir, mas, por favor, que seja uma condição plausível, que seja uma condição tranquila, para que a gente possa finalizar esse processo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Molina? Por favor? Ok. Luiz, Então, por favor, só para uma explicação. Eu acho o seguinte, que a primeira acontece o problema para a gente ver, resolvê-lo, né? E, realmente, quando é aprovada uma audiência pública, a primeira imagem que vem na cabeça da gente é que o projeto está parado. Na verdade, regimentalmente, ele não está totalmente sobrestado, digamos assim. Porque nós temos no regimento, no artigo 171, parágrafo 3º, que fala o seguinte: o relator da comissão tem 7 dias para emitir o seu voto, a contar da data do recebimento da análise jurídica, cabendo o presidente da comissão substituí-lo, se exceder este prazo. Então, note-se por aqui que o trâmite não para as comissões não param. Para a votação, porque no capítulo nós não temos nenhum artigo aqui que obriga a colocar o projeto em votação, mesmo com todos os pareceres, a não ser se ele estiver em condições de urgência, em regime de urgência. Aí sim, aí obriga a votação. Fora disso, não. A exemplo disso, nós temos projetos
que tramitam no Congresso há 5, 6, 7 anos. Só para entrar em votação, o presidente não põe em votação, porque a pauta cabe ao presidente, exceto em regime de urgência. Então, eu até queria lembrá-los, e pedir até ao vice-presidente que se encontra presente, que cabe aqui, sim, uma alteração. Eu acho que cabe uma alteração no capítulo da audiência pública, que quando o projeto estiver para instrução em audiência pública, que seja totalmente sobrestado, todas as tramitações dele. Cabe essa alteração aqui. Tá? É um erro que está errado aqui, eu acho que tem que consertar isso, porque fica muito melhor parar todas as tramitações do que parar somente a votação. Outra alteração que eu peço também, presidente, para a mesa fazer, capítulos da audiência, é o seguinte, que cabe ao relator fazer o relatório da audiência, não à Câmara. Eu estou fazendo o relatório lá, porque a Câmara, como está o regimento mandando, mas um tanto esquisito, que em todas as situações no regimento e na lei orgânica, cabe às comissões realizar a audiência. Todas as situações. Por que a Câmara tem que fazer? Quem tem que fazer é a comissão, na pessoa do relator. Fazer o relatório da audiência. Então, eu acho que a gente tem que cumprir o regimento, mas isso está errado. Eu acho que cabe mudança também. Ô Luiz, é aí que está o ponto de divergência entre a comissão e o que aconteceu. No regimento está colocado a Câmara Municipal. Sim. A Câmara Municipal são vocês, diretores, é somos nós, vereadores, tem a mesa diretora, tem o presidente. Então, quer dizer, o que foi colocado na reunião passada foi assim, a Câmara Municipal, o que nós, da comissão, entendemos como a Câmara Municipal? Bom, se a comissão é encarregada da audiência pública, nada mais pertinente que, na situação da Câmara Municipal, quem deveria fazer o relatório final seria o relator da comissão. Esse foi o nosso entendimento. Sim. Aí o entendimento, até vou perguntar até para o nosso diretor jurídico, que o entendimento não é esse. Então, a Câmara Municipal. Então, eu não quero colocar o erro, não um erro, mas um pensamento que eu sei do vereador Zambrana, que ele entendeu o quê? O relatório da audiência seria um relatório final baseado para fazer o relatório da comissão. Por isso que aconteceu todo esse trâmite. É um entendimento que aconteceu aqui na comissão. Então, a gente quer, exclusivamente, acertar juridicamente, do modo mais correto do legislativo, para que isso sirva de lição para outros tipos de audiência, e que a gente tenha um trâmite legal. Por isso que eu falo que eu peço mais uma vez para o vice-presidente, eu entendo que a gente precisa fazer uma alteração no regimento nessas duas questões, lá na audiência, né, e aqui no 171, para fechar essa questão aí. Porque se a gente fazer essa alteração, pedir audiência, acabou o problema. O projeto está totalmente sobrestado até que aconteça a audiência. Fora disso, nós temos que cumprir o regimento, não tem como. Né? E aí, essa história aqui, o relatório, tirando essa questão do relatório ser feito pela Câmara, ou então pelo relator, hoje é pela Câmara, tirando isso aí, hoje, independente disso aí, hoje o relatório, o parecer da comissão, não tem nada a ver com o relatório. Parece que distanciou as duas coisas. E isso está errado, na minha opinião. Acho que nós temos que fechar, né, ser convergente nesse sentido. Então, a gente precisa alterar realmente a redação disso aqui, para ficar fechadinho. Agora, temos um problema para resolver. E é isso que nós temos que resolver. Os 7 dias passaram desde agosto, não passaram agora, não. Desde agosto que passou os 7 dias. Não, justamente. Mas tudo bem. Aí aconteceu a audiência, passaram também os 7 dias da audiência, que venceu na quinta-feira. Foi por isso... na verdade, da audiência teria 15 dias. Não, o relator 7. Não, sim. Deixa eu só colocar. No regimento está colocando que a Câmara Municipal deverá emitir um relatório da audiência no prazo de 15 dias. Sim. Esse é o regimento.
Então, o nosso entendimento foi, de novo, que o relator tinha 15 dias para emitir o parecer, que esse parecer, primeiramente, até seria votado aqui pela comissão, para depois ir para o plenário. Esse foi o nosso entendimento. Então, o que aconteceu, eu sei do trâmite, agora a gente quer acertar isso. Até peço o nosso diretor jurídico para também colocar, para a gente chegar num ponto comum, um ponto legal, um ponto justo, para que essa comissão tome a devida providência. Presidente, que esse é um entendimento correto, mas que não está escrito. Né? Por isso precisamos, inclusive, a votação do parecer na comissão antes da leitura. Eu acho super, super importante. Isso não vai acontecer porque não está escrito. Não está, justamente. Vereador Molina. Boa tarde, vereador Fabrício, vereador Zambrano, os técnicos que nos acompanham. Primeiramente, eu queria dizer ao nosso diretor Luiz Gonzaga que a mudança que se propõe aí, nós podemos, então, caminhar daqui para frente para estudar e efetuar, de fato, essa mudança. Agora, quanto à situação que nós estamos vivenciando, nós temos que seguir o que está no regimento hoje, né? Então, veja bem, eu vou tentar colocar no meu ponto de vista prático. O que a gente tem que fazer? Nós temos, então, o prazo do parecer da comissão estourado. Do relator, sim. Já existe um relatório. Já. Aqui. Já existe um relatório. Então, prazo estourado, cabe a nós votarmos o parecer. Sim. Nós estamos reunidos, a pauta, então, consta esse item na pauta. Então, eu penso que, na sequência, senhor presidente, a gente vota esse parecer, cumprindo o nosso papel, uma vez que o prazo já está estourado. Quanto ao relatório, da forma como consta no regimento hoje, o relatório é de incumbência da Câmara. O senhor, como diretor legislativo, já está com esse relatório praticamente pronto. Praticamente. Praticamente pronto. Esse relatório não tem que passar pela comissão, ele vai direto para a leitura. Sim. Não há previsão no regimento para passar aqui, mas sim para o direto à leitura. Então, eu penso que nós, votando o parecer hoje, amanhã, que nós temos uma reunião, pode ser lidos, então, o parecer dessa comissão e também esse relatório da audiência, que nada mais é do que uma transcrição daquilo que foi falado, é uma espécie de ata. É uma espécie de ata, exatamente. Uma espécie de ata. E assim, fazendo, com a leitura dos dois amanhã, nós vamos estar com a pauta liberada para votação no dia 2 de março, que é a próxima segunda-feira. Estou correto? Se assim a comissão decidir, tudo bem. Eu penso que é o melhor caminho, tendo em vista o que se encontra escrito no regimento hoje, independente da possibilidade das melhorias no regimento que o senhor propõe. Conforme está escrito hoje, conforme as nossas incumbências da comissão, eu penso que não há como fazer diferente. A minha proposta, portanto, é essa. Votemos o parecer hoje, o senhor termina o relatório para amanhã, a leitura dos dois é feita amanhã, abrindo, então, a pauta para que, na segunda-feira, seja votado, então, em primeiro turno, o projeto. Se me permite, vereador, eu queria dizer o seguinte, nós estamos aqui para resolver. Então, não tem nada, senhor presidente, que impeça que aconteça o que o nobre vereador acabou de falar. Desde que vocês concordem com isso, não tem nada que impeça. Bom, porque não tem nada no regimento que passou, o prazo não foi cumprido, tudo bem. Mas o senhor pode assinar o relatório, lá diz isso. O senhor substitui, passado o prazo, o senhor substitui ele. Então, o senhor pode assinar o relatório e votar. Então, não tem problema nisso, não. O erro maior aconteceu foi lá atrás, lá em agosto. Lá que deveria ter fechado isso. Mas nós vamos cuidar, né, presidente, de resolver esse problema também, né, o vereador. Então, está na mão, para fechar isso, está na mão do senhor resolver isso agora. Eu queria só que o diretor colocasse, porque é uma coisa assim, não quero passar por cima, para não entender que alguma coisa é alguma força política, nada que aconteça.
Quero uma coisa legal, que fique tudo tranquilo, né? Que não seja uma pessoa que tome frente disso. Quero basear politicamente, porque, teoricamente, se recebeu, eu não lembro, o senhor lembra, senhor vereador, quando o senhor recebeu o parecer para leitura? Aí fica aquele trâmite, recebeu o parecer, tem protocolado o parecer que já foi dado para análise jurídica para o vereador em agosto, se foi dado recentemente, foi protocolado na Câmara quando que foi o recebimento, porque isso que tem que colocar, porque se foi dado o parecer ao vereador em agosto, a diretoria tinha que ter colocado para o vereador, falou, olha, você tem 7 dias para colocar a votação sua, seu relatório. O que mais me deixa assim, que agora, nesse momento, é o porquê não aconteceu esse trâmite, por que parou. Não foi dado em agosto, aí que está o problema. O erro não foi só da comissão, foi de todo mundo. Todo mundo entendeu que o projeto estava estagnado. Senhor presidente, pois não. Parecer, inclusive, do jurídico, foi agora de pouco. Né? O inicial foi em agosto, mas dessa comissão aqui. Foi agora. Complementar. Graus. Complementar. Tá. Posso dar uma explanaçãozinha para você? Ou você quer falar antes, Zambrano? Pode ficar à vontade. Não, o que eu queria colocar para que a gente, assim, ó. Primeiro, boa tarde a todos, né? Igual o Molina colocou, a gente tem que resolver, tá? Então, algumas coisas, o que a gente sempre coloca aqui, e a gente sempre discute junto com o Gonzaga, diretor legislativo da casa também, a gente nunca consegue levar ao nosso regimento interno, que seria a resolução, à exaustão, prevendo todas as situações. Sempre surge, com a experiência nossa aqui, apesar de pouca, mas sempre surge um caso novo. Ah, mas não está no regimento. Nossa. Então, o que acontece? Nem tudo a gente consegue colocar no regimento. E aí, eu entendo que a melhor forma de resolver essas situações é a gente ter uma interpretação razoável, proporcional, dentro daquilo que não prejudica a tramitação do projeto. Tá? Então, eu tenho dois aspectos aqui só. Referente ao relatório, o nobre vereador Fabrício, de fato, o parágrafo 6º aqui, quando trata das audiências públicas, ele fala que a Câmara Municipal, no prazo de 15 dias. Né? Quando a gente fala Câmara Municipal, juridicamente falando, a gente fala geralmente de mesa diretora. Tá? O que poderia ser colocado aqui, de repente, até no momento da confecção desse dispositivo, faltou até essa habilidade, vamos dizer assim, de a Câmara Municipal, através da comissão pertinente responsável pela realização da audiência pública, sabe, resolveria isso daqui. Tá? Hoje, Câmara Municipal, juridicamente falando, seria mesa diretora. Tá? Então, isso aí poderia existir algum questionamento. Então, nós não iríamos para o lado do questionamento. Tá? Acaba sendo até... não se adequa quando a gente fala assim, a comissão vai fazer, mas a comissão vai realizar a audiência, responsável pela audiência, mas a Câmara vai fazer o relatório. Né? A gente acaba não conseguindo casar os dois, associar. Tá? Mas hoje o que fala o dispositivo é a Câmara Municipal, e como foi colocado pelo diretor legislativo Luiz Gonzaga, cabe uma alteração e adequar isso daí. Doutor Gustavo, só um parênteses que eu gostaria de abrir aqui. Eu entendo que não há impedimento algum de entender a Câmara Municipal fará o relatório também como uma diretoria. Sim. Por quê? Porque quando a gente fala do relatório da audiência, nada mais é do que uma ata, conforme eu estava dizendo agora há pouco. E é a Câmara se manifestando. Exato. Como que são feitas as atas das nossas reuniões ordinárias? É a diretoria legislativa que cuida disso. Porque é algo que não requer um posicionamento jurídico, de argumentos, isso, aquilo, outro. É uma simples apresentação do que ocorreu. É uma ata. Então, assim, eu entendo que essa prerrogativa de se fazer esse relatório poderia se manter na mão da diretoria legislativa até. Mas, me permite, presidente, mesmo sendo a diretoria, mesmo sendo o relator, isso também não impede que a secretaria faça o trabalho dela. O problema do relator é que você traz a responsabilidade para a comissão, já que é ela que conduziu a reunião. É só isso.
né? Então, quer dizer, não teria problema nenhum. Não, parênteses. Eu acho que a questão da pertinência do assunto, e nada seria. Seria melhor a própria comissão conduzir esse assunto que é pertinente à sua comissão, né? Então, eu não vejo problema nenhum nisso aí, e, de repente, nós podemos adequar a redação. Nós estamos fazendo aqui uma interpretação literal, vamos dizer assim, à Câmara Municipal, né? E o direito, ele acaba possibilitando diversas facetas de interpretação e dá essa discussão sempre. Se a gente ficar discutindo aqui, o que seria a Câmara, a gente não sairia daqui. Não, mas só para complementar, então, antes da fala até do vereador Zambrano, até, às vezes pode até ajudar na sua opinião, é a questão, vamos colocar, juridicamente, o senhor, como diretor jurídico, o que vocês, né, nos indica fazer? A sua opinião para que a gente coloque isso no modo mais claro, Sim. legal, juridicamente, sem atrapalhar nada. Um erro não justifica o outro, Sim. mas que a gente possa fazer uma coisa coerente e legal, para que bacana. seja sancionado todo esse problema. Sim, o nobre vereador, e isso daí é uma situação que, hoje, como foi colocado já, esse relatório, ele não impede o parecer exarado pelas comissões permanentes da Casa, tá? Então, ele não impede, tá? Aí eu vou chegar onde Vossa Excelência está colocando aí. E, de fato, o parágrafo 3º, ele fala que o relator da comissão tem 7 dias para emitir o seu voto, a contar da data do recebimento da análise jurídica, cabendo ao presidente da comissão substituí-lo, se exceder esse prazo. Então, na realidade, esse parágrafo 3º aqui, ele acabou acontecendo isso, e hoje o parecer, ele acabou não sendo dado cumprido esse prazo aqui. Vamos ser práticos, tá? Então, o que eu entendo nessa interpretação? Os demais parágrafos, nenhum explica a situação. Se a gente for analisar, nenhum explica a situação. Depois ele vem abordando o quê? Ele aborda a questão do regime de urgência, que fala, se não tiver parecer, ultrapassado o prazo de 30 dias, não tendo parecer das comissões, ele entrará na ordem do dia, tá? Em regime de urgência. Por que não fala, nesse caso, dos demais? Porque a pauta da ordem do dia, de fato, é uma prerrogativa do presidente. Ele pode colocar em votação ou não. Agora, em regime de urgência, ele é obrigado a colocar. Bacana? Isso daí é constitucional e também consta da nossa lei orgânica. Então, nesse caso, não foi cumprido o prazo, eu vejo que nós temos que ter uma interpretação aqui para a tramitação do projeto, tá? Porque senão seria muito fácil, simplesmente, o relator não fazer, tá? O relator em 7 dias não faz, e o presidente também não faz. E aí a gente fica sempre atrasando isso aí, utilizando isso daí para o projeto não tramitar. Então, um dos principais princípios aqui seria o da tramitação do projeto. Seria a ordem natural da tramitação do projeto. Então, isso daqui, como não está, vamos dizer assim, disciplinado nos demais parágrafos, a comissão tem a prerrogativa de decidir isso daí. Tá? Ela tem a prerrogativa de decidir isso aí, e de forma que esteja dentro do ordenamento jurídico, tá? O regimento interno hoje ele não fala isso daí, mas de uma forma muito razoável, de votar, de repente vocês colocaram, o relator, já existe o projeto, não existe o voto? O voto já existe do relator? Ah, não, seu não. Então, o que no caso? Você, como presidente, substituí-lo, da melhor maneira, a comissão ela pode votar isso daí, é uma forma extraordinária, tá? Que não consta no regimento interno, mas que vocês conseguem resolver isso daí. Tá? O que não pode é você atrasar o processo. Eu não estou falando que o projeto tem que tramitar, que beneficiar um ou outro, igual a Vossa Excelência colocou aí, mas hoje o meio jurídico seria só isso daí, de resolver, de ter a solução. Aquilo que o Molina colocou, de você pegar, votar o projeto, vocês estão aí, vocês deliberam sobre o assunto. Tá? O que não pode, o que eu entendo que não pode, é o projeto não tramitar. Tá? Então, eu vejo, é uma situação muito tranquila isso daí. Agora, os erros que ocorreram lá atrás, Fabrício, se ocorreu ou não algum erro, igual foi colocado, tá, desde agosto, tá? Não, estou falando, de repente, faltou, estava até conversando com o Luiz Gonzaga, de cobrar, não tá, outros projetos já não cobram, é que esse projeto acabou sendo peculiar. O que aconteceu com ele? Tá? Mesmo não participando diretamente, ele acabou... Ele sendo... Na verdade, só para é isto. Esse projeto não foi discutido em hipótese nenhuma na comissão. É a primeira vez que está sendo discutido o projeto.
O que aconteceu foi que chegou ao meu conhecimento um pedido, não lembro qual vereador que pediu, agora eu não vou lembrar qual vereador foi feito esse pedido, para uma audiência pública. E foi acatado pela comissão, única e exclusivamente. O projeto está vindo à tona agora para análise. Então, aí se que me permite, presidente, eu queria só passar essa informação aqui, é o seguinte, como acontece em todos os projetos, não só esses, os técnicos da secretaria auxiliam os relatores na elaboração dos pareceres. Certo? Claro, para todo mundo aí, desde o início do mandato. Dessa forma foi feito para esse projeto também. Então foi enviado, como o doutor Ricardo estava viajando, foi enviado por e-mail, né, o senhor deve ter recebido, foi diretamente para o seu gabinete, o parecer elaborado por um técnico da secretaria, para o senhor complementar ou não. O senhor recebeu esse e-mail semana passada? Senhor presidente, eu queria fazer minha explanação agora. Posso fazer toda? Sim. Então, muito bem. Depois das falas de todos, né, eu queria também fazer algumas perguntas ao nosso diretor também e também fazer uma proposta também. Eu vou reafirmar aquilo que eu falei no começo. Nós fomos orientados, nós fomos direcionados, nós fomos informados de como seria conduzida essa tramitação desse processo. Então, esta comissão, Luiz, não foi erro desta comissão, como você colocou. Eu acho que nós estamos aqui trabalhando, discutindo há algum tempo já, então não foi o erro, você colocou que não foi o erro só da comissão, não. Nós trabalhamos, nós tivemos a orientação dos técnicos da casa, inclusive na montagem, no trabalho da audiência pública. Se há algum equívoco aí, e eu não sou pessoa de fugir de equívocos, eu os assumo, eu acho que o equívoco veio realmente da avaliação do regimento interno. Da avaliação, da orientação, agora, pessoalmente não foi. Não, da avaliação do regimento interno, e que foi orientado por vocês, Eu especificamente pelo senhor, diversas situações para a confecção e o trâmite desse caminhar desse projeto. Tá? Quando se diz que o projeto entrou aqui em agosto, eu tenho outras situações, tem diversas situações desse. Isso não é como colocou ali o nosso jurídico, dizendo que foi falta de cobrança. Nós temos aqui o projeto Escola Sem Partido. Que eu recebi isso também, Né? Eu recebi o ofício semana passada, encaminhado pela comissão, o mesmo problema. Que eu ia conversar justamente com a comissão. É a mesma situação. E esse projeto Escola Sem Partido, ele entrou para tramitar em outro momento, ficou meses nesta casa e ninguém falou nada. Na mesma situação, aonde nós pedimos uma audiência pública. Não foi isso? Eu recebi essa semana o ofício. Pois é. Não, mas isso no ano passado ficou na mesma situação, mesmíssima. E o projeto foi retirado porque a audiência pública dele seria a primeira, foi retirado para que acontecesse essa da questão do feriado. Ponto. Então, não é uma condição de ser agora ter o entendimento correto do regimento interno. Eu vou dizer novamente, nós, os três aqui são vereadores de primeiro mandato que não justifica não conhecer o regimento interno, mas nós somos apoiados e orientados pelos senhores que, como diz o doutor Gustavo, não dá para exaurir todo a questão do regimento interno em diversas situações. Então, não dá para culpar esta comissão ou o relator dessa comissão por este atraso. Se esta casa está agora recebendo pressão externa para que isso caminhe de maneira rápida, respeito, faz parte do jogo. Mas eu volto a dizer, nós estamos aqui para resolver o problema. O que não dá é tirar a responsabilidade de tudo isso que andou até agora ou de coisas que foram paradas da mesma maneira. Agora, entendimento correto não pode ser só agora. Nós temos que realmente entender que houve uma situação equivocada para se resolver. A proposta do vereador Molina de votar hoje, eu discordo e peço ao presidente Fabrício que nós possamos seguir o trâmite, porque o trâmite até então orientado a nós foi que a audiência pública
existisse, parecer da audiência pública seria feito e nós entraríamos continuamente no projeto. Essa foi a orientação. Não vejo problema algum se é o diretor administrativo, se é o presidente da Câmara, seja qualquer um que seja, que for, para fazer esse relatório da audiência pública. Não vejo problema nenhum. Mas eu entendo que nós devemos seguir o trâmite já exposto, até pelo bom senso, para quê? Para que esse relatório possa, sim, nos auxiliar no embasamento e finalização desse relatório nosso, desta comissão. Então, minha sugestão é, o senhor está de posse responsável pela finalização desse parecer da audiência pública, que isso seja feito, seja executado, seja lido em plenário. Posteriormente, automaticamente lido isso, se vai ter uma reunião amanhã, sexta-feira, se vai ter uma reunião segunda-feira, qualquer um dos 2 dias que seja lido isso, presidente, nós possamos sim, e como colocou o jurídico, uma definição desta comissão, em respeito a esta comissão, e não é nenhuma falácia de que há um atraso do projeto. Que a minha pergunta, prejuízo ao projeto que está sendo prejudicado o projeto em quê? Foi a fala do diretor administrativo. Nós não estamos aqui para prejudicar projeto nenhum. Nós estamos aqui para trabalhar. Administrativo. Se nós estamos aqui para prejudicar projeto, nós estamos aqui... Desculpa. Fala do nosso diretor administrativo. Legislativo. Legislativo, desculpa. Prejuízo ao projeto. Então, nós não estamos aqui trabalhando com prejuízo a projeto nenhum. Fosse ele feriado, escola sem partido, da criação de cargos, nós estamos aqui para trabalhar. Então, minha sugestão é bastante simples. E se a pergunta do senhor, se eu recebi, enviado um esboço de parecer, sim, eu recebi. Mas se o senhor me perguntar se o parecer está feito, não está. O meu parecer não está feito. Sim, o Legislativo auxilia a todos os vereadores nos pareceres, assim como o jurídico o faz também. Eu acho isso normal. E é assim que é feito. Agora, recebi, mas não fiz o meu parecer. O que eu peço ao presidente, realmente, é que a gente respeite o trâmite que já tinha sido pactuado, registrado nesta casa, filmado, gravado, público, de que isso tudo seguiria dessa norma. Então, minha sugestão é que o senhor possa apresentar esse parecer da audiência pública para amanhã, pode ser lido amanhã. Nós temos reunião na quinta-feira votamos esse parecer, e há tempo de sobra aí para fazer. Há quem diga que a Câmara vai fazer sessões uma atrás da outra para aprovação. Isso para a gente, nós estamos aqui, como foi colocado o vereador Molina, para trabalhar. Mas para trabalhar de maneira com respeito ao trâmite normal, ao que nos foi orientado. Então, eu peço ao presidente que a gente possa, sim, presidente, respeitar o que já tinha sido deliberado. E que ninguém veio aqui dizer ao contrário. Foi tudo deliberado, de acordo com tudo que foi orientado. Peço apenas ao senhor e ao jurídico e ao diretor legislativo, uma semana, quinta-feira, na reunião, apresentaremos o parecer final, é votado isso, e caminha-se normalmente. Mas peço também, realmente, que o parecer da audiência pública possa ser apresentado nesta sexta ou na segunda-feira, para que a gente possa também auxiliar no embasamento desse relatório. Obrigado. Só para colocar bem claro, eu só queria saber até de datas para ver como que está tramitando. Só questão da data, Posso só para vocês, verificar. Estou verificando aqui, só para a gente... Questão de esclarecimento. Eu acho que todo mundo aqui tem uma razão de... O que está falando tem razão. A opinião do vereador Molina tem razão, a opinião do vereador Zambrana também tem razão. Só queria saber realmente a tramitação. Que dia chegou um parecer jurídico final para o vereador Zambrana e colocando que tem um prazo de 7 dias após o recebimento. É só... Não, é só... Presidente, eu acho que não é uma questão de datas assim mais. Eu acho que a gente já se perdeu nas datas. Não, sim, entendeu? mas em todas as datas. Eu acho que nós precisamos finalizar o processo. O que eu queria saber é justamente... Então, o que eu queria saber é justamente isso.
Se o vereador Zambrana estava ciente que olha, você tem 7 dias para dar o parecer. E todos os vereadores são cientes, isso é Não. regimental. O problema é a ciência, que foi discutido na comissão uma coisa. Não, mas logo depois ele recebeu o parecer, o prazo dele, mesmo que, entre aspas, errado, venceu na quinta-feira, semana passada, 7 dias. Digamos assim, vamos entender que 7 dias depois da audiência. Venceu na quinta-feira. Você recebeu, tem 2 semanas esse relatório, o parecer. Desculpa, qual o relatório? Qual o parecer? Parecer final do projeto. Eu tenho que ver no e-mail. Eu quero saber o seguinte, esse parecer, como foi colocado aqui, ele é o auxílio... Auxílio, É sim. um auxílio. Então, no trâmite, eu quero saber como que é o trâmite. Você mostra o parecer... O que eu entendo é o seguinte, a questão de receber um parecer, ele não está dentro do trâmite. O trâmite está naquilo que o próprio diretor falou. Você tem 7 dias para fazer É a isso entrega que de eu um quero parecer. Não exatamente. importa o que eu recebi. Isso que eu quero saber. É uma condição o seguinte, Eu quero 7 saber o dias. quê? Isso que ele Colocou pro recebeu por Ricardo. e-mail não importa, isso aí é uma É um ajuda. auxílio. É um auxílio. O que eu quero Agora- saber é igual eu recebi aqui, vamos dizer. Eu Sim. recebi aqui. Está aqui o projeto, agora tem geralmente entra e fala, ó, você tem Aqui, ó. que fazer o relatório, você tem que fazer Foi a encaminhado para reunião. ele o parecer do jurídico para o relator, que é assim que funciona. Assim que o parecer jurídico está pronto, é encaminhado para os relatores de todas as Sim. comissões. Foi encaminhado para ele no dia 11 de julho, dia 12 de agosto de 2019. Foi lá em agosto que foi encaminhado. Aí houve entendimento aí. Mas já teve alteração no projeto. Não. Aí, depois disso aí, o projeto ficou parado por entendimento que ia ficar tudo parado. Esse entendimento que foi errado. Presidente, vamos lá. Houve um entendimento equivocado lá atrás. O projeto ficou parado pelo entendimento equivocado de que, havendo uma previsão de audiência, ficava sobrestado. Esse foi o entendimento. Um Exatamente. entendimento equivocado. E o mesmo entendimento equivocado está acontecendo com o outro projeto que foi lembrado aqui, do Escola Sem Partido. Perfeito. Muito bem. Dito isso, para evitar o entendimento equivocado no futuro, nós vamos rever o regimento. Vamos fazer alterações no regimento. Esse é um ponto que nós temos que colocar uma pedra nesse assunto, porque se não ficar remoendo no erro, a gente não parte para a solução. Colocada essa pedra no erro que aconteceu, que nós vamos solucionar depois, nós temos que ver o seguinte: hoje, nós temos um projeto em tramitação, é um projeto polêmico. Não, vamos nos preocupar com o 19 de março. Feriado, o projeto que prevê o retorno do 19 de março. É desse projeto que nós estamos falando. Esse projeto é polêmico, gera estresse, tem uma expectativa gigantesca da população, inclusive em relação a esse 19 de março, e nós não podemos desfazer do que diz o regimento e atrasar um dia sequer, na minha opinião. Então, o que o regimento diz? Independente da interpretação equivocada que foi feita no passado. Estourou o prazo do relator, a comissão tem que votar. Nós temos um parecer pronto, então a minha proposta é essa, para não travar mais ainda e fazer o nosso papel. Voto o parecer. O presidente assina o parecer. Se o vereador Zambrana se recusa a assinar, o presidente assina. Voto o parecer. Amanhã nós temos a leitura do parecer e do tal do relatório da audiência. E aí tramita normalmente, sem um atraso de um dia sequer. Agora, se ficar para quinta que vem, já atrasou uma semana. Eu julgo que é complicado, eu não vou aqui acusar ninguém, mas eu vou dizer da seguinte forma, com todo o cuidado do mundo. Nós vamos dar a impressão para a população que nós estamos querendo enrolar isso para passar o 19 de março. Sendo que nós temos a possibilidade de, regimentalmente, tramitar, sem burlar nada, tramitar regimentalmente e votar esse projeto antes do 19 de março.
E vai começar a parecer para a população que nós estamos enrolando. E aí eu vou lembrar, inclusive, da audiência. A audiência que foi no dia 13, nós tínhamos uma proposta para o dia 6, justamente para a gente ter mais tempo. Não, ficou para o dia 13. Uma semana, que na minha concepção foi uma semana perdida. Poderíamos ter feito dia 6, mas enfim, passou já isso. Nesse momento, nós temos a incumbência de, regimentalmente, botar o projeto adiante e não travar mais uma semana. Então, eu faço apelo ao senhor presidente, Fabrício, presidente dessa comissão, na mão de quem está essa decisão, senhor presidente, que o senhor coloque em votação esse parecer. E aí nós vamos tramitar. Nós não vamos ficar travando um projeto que tem que tramitar o mais rápido possível em favor do regimento. Eu só queria complementar, senhor presidente, é o seguinte, exatamente está nas mãos da comissão decidir o que fazer agora. Nada impede que aconteça o que o vereador Molina pediu agora, nada impede. Tem aqui um esboço do parecer, posso até fazer leitura, se o senhor concordar, quiser botar em votação, não tem problema nenhum. Antes disso, eu queria fazer Nada impede. uma palavra, presidente. Claro, cada um tem a sua opinião, e eu volto a dizer, quando é que foi finalizado o parecer jurídico? Em agosto, né? Não. 12 de agosto, jurídico. Não, ele tem ali, ele falou. É julho ou agosto, coisa assim, do ano passado. 12 de agosto. 12 de agosto. É. 2 de agosto de 2019. Então, assim, quando se... O parecer jurídico foi protocolado na casa dia 2 de agosto de 2019, tá? Ele foi enviado para as comissões pertinentes, tá? Dia 12 de agosto de 2019, com prazo 19 de agosto de 2019. Pois Ok? é. Então, a gente observa que isso foi caminhado de uma maneira bastante tranquila, de maneira rápida, aonde foi caminhado e o projeto andou. Quando se faz, não sabe por que andou, tudo mais, essas coisas, realmente é preocupante. Preocupa muito. Agora, em momento algum, esta comissão se negou a trabalhar. Em momento algum, o que foi pactuado em reunião, como a própria colocação do vereador Molina fez, da reunião do dia 13, quando se definiu em reunião a proposta do dia 13, foi uma reunião bastante tranquila, reunião ordinária, oficial, foi pactuado sem estresse nenhum. Não houve nenhum questionamento, não houve nada. No momento em que 2 dos assinantes participam de uma reunião sem comunicação, sem nada, tentando alterar a data, isso sim foi uma questão preocupante. Agora, vou voltar a dizer, a reunião desta comissão foi muito tranquila, todas as reuniões foram orientadas pelos técnicos, todas as informações foram passadas pelos técnicos. Concordo com o diretor legislativo que todos os vereadores têm ciência e devem saber como é que é o trâmite. Então, dizer que uma semana ou que o dia 13 foi prejudicial quando o projeto estava pronto em agosto do ano passado, isso não é verdadeiro. Eu peço ao vereador também, quando o diretor legislativo, que a definição está na mão do vereador Fabrício, eu digo ao senhor, presidente, que tenha essa condição de dispor na mão da própria comissão, em respeito aos pares, no sentido de que nós estamos aqui cumprindo o que foi pactuado, sem estresse, sem questionamento, sem discussão, sem ninguém dos técnicos virem aqui e apontarem, olha, vocês erraram. Ninguém. E não foi só numa condição, foi feita audiência pública, e aquela condição também, volto a dizer, o relatório da audiência pública, ele é um relatório que vai para auxiliar, nós seguimos um trâmite pactuado, assim como a própria escola sem partido, foi proposto uma audiência pública, e nós estamos respeitando, acabei de conversar com o vereador Molina, questões de datas, questões de palestrantes, é o que nós estamos respeitando. Então, isto foi feito, presidente, de uma maneira bastante tranquila e salutar, séria, sem guinadas para lado algum. Peço ao senhor, mais uma vez, que, a partir do momento que haja, na quinta-feira,
a leitura do relatório final, e isso seja votado na quinta, isso vai ser passado, e nós sabemos que já está informado aí que pode-se ter reuniões extraordinárias ou reuniões no mesmo dia para votação disso. Se é de interesse do Executivo que isso seja feriado neste ano, no dia 19 de março ou não, a nossa obrigação aqui é tramitar o projeto, que deveria ter sido feito desde agosto do ano passado. Peço ao senhor, presidente, o respeito com esta comissão e a tranquilidade, a seriedade, como o senhor sempre teve, de que a gente possa aguardar até a quinta-feira que vem, realmente, para a votação do parecer desse relatório. E, com certeza, a Câmara vai fazer o trabalho dela, a mesa diretora vai fazer o trabalho dela, e assim poder votar isso, se é de interesse da Casa, antes do próprio dia 19 de março. Obrigado. Obrigado, senhor. Deixa eu só dar uma opinião também, não sei se é plausível. Como vai ter reunião, amanhã vai ter reunião da leitura da ata da audiência, correto? Eu, pelo menos, estou tentando encerrar. O relatório está com 11 páginas. Eu acho que vai chegar umas 15. Vou terminar, pelo menos ficar à noite toda, tentando terminar para amanhã. Até pelo fato A gente está tentando ser, só um minutinho, está tentando ser o mais imparcial possível nesse relatório, tentando transmitir a fala mais ou menos na íntegra, para não prejudicar ninguém. Eu quero dar até uma sugestão ao vereador Zambrana, para que não seja, para a gente não ser totalmente imparcial, tanto do lado, tanto do outro, não sei se cabe ao diretor. Vai ter a leitura da ata amanhã, correto? Sim. Então, eu pediria até ao vereador Zambrana, se por acaso protocolasse na Câmara um relatório da comissão nessa segunda, para ter uma reunião, até se for o caso, para ser lido o seu parecer, na reunião de segunda-feira. O trâmite também não ficar, sendo que vai ser para votação dia 9 de março. Porque o trâmite, de qualquer maneira, como você falou, vereador, se foi colocado para ser aprovado, isso é uma questão do plenário. A tramitação, até por causa da tramitação, para ficar uma coisa até equalitária, para não corrigir um erro, mas que ele dê o relatório dele na segunda-feira, reunimos em caráter extraordinário a comissão e o relatório final da comissão seja lido, o parecer seja lido na segunda, para votação no dia 9. Que fique bem claro, qualquer proposição para ser lida tem que ser protocolada no mínimo 48 horas antes. Então, essa reunião teria que ser amanhã. Segunda-feira não dá 48 horas. Presidente, eu concordo com o senhor. Se isso, assim, a partir do momento que sexta-feira a audiência fosse, a gente poderia fazer a reunião segunda-feira, se isso adiantar, e pode marcar uma extraordinária na quinta, que seja. A Câmara marca extraordinárias. Não, estou dizendo o seguinte, eu acho que, em respeito a essa condição bastante clara, aceita a proposta do senhor que segunda-feira possa ser entregue, feita uma reunião para fazer relatório. A partir do momento que sexta-feira, a partir do momento que sexta-feira seja finalizado o relatório da audiência pública. Tá bem? Então, essa é a proposta que a gente faz. Gente, eu acho que essa questão de travar a tramitação e tudo mais, isso nós estamos, volto a dizer, desde agosto. E agora, essa correria desenfreada, nós respeitamos todos os prazos que foram orientados. Nós reunimos todos os prazos que foram orientados. Só não estamos respeitando o prazo que está sendo claro nessa reunião. Exato. Nessa reunião está claro que nós estamos com o parecer estourado o prazo e o procedimento correto é votá-lo hoje. Se isso não estava claro até ontem, hoje está claro. Então, senhor presidente, volto a dizer, não votar esse parecer hoje é travar a tramitação desnecessariamente. Mais uma vez eu faço apelo ao senhor presidente. Vamos votar isso hoje. Qualquer proposta vai empurrar para o dia 16. Não, eu não vejo empurrar. Pode falar, doutor Gustavo. Pessoal, eu queria colocar o seguinte, nós estamos discutindo aqui questão de prazo, tá? Referente lá atrás, existiu algum problema ou não, tá?
de repente, foi em agosto, mas não foi cobrado. Ou foi em agosto, mas a comissão responsável por dar o parecer não realizou o parecer. Não foi dado o parecer. Você me questionou no início, o nobre vereador, referente regimentalmente, tá? O vereador Zambrano colocou muito bem, mas já descumpriu o prazo lá atrás, tá? Cumpriu o prazo lá atrás. Desculpa, tá? só um instante. Eu não estou dizendo, por favor, querendo justificar, né, o descumprimento lá. Agora, o que eu estou querendo solicitar é respeito à pactuação que houve. Nós tivemos várias reuniões, conversadas, dialogadas, filmadas, gravadas, públicas, que eu sei que os senhores assistem, e não foi falado nada. Então, assim, aí no último momento, na semana passada, dá-se o grito. Sim, Né? Então, não estou justificando a questão que começou, estou só dizendo que eu acho que deveria ser respeitado para que a gente pudesse finalizar esse processo tranquilamente. Não, bacana. O que eu queria colocar para vocês aqui, que de repente vocês solicitam a orientação do jurídico aqui, e sempre da gente observar o regimento interno. Tá? Então, nós vamos eu acho que o principal diploma legal que nós devemos observar aqui chama-se regimento interno. Tá? Vocês têm a prerrogativa de deliberar algumas coisas. Tá? Hoje, com a situação que encontra-se o projeto, tudo que ultrapassar o parágrafo 3º do artigo 171 do regimento interno estaria antirregimental. Tá? Então, o que seria hoje, regimentalmente falando? Vossa Excelência me colocou assim, olha, doutor, como que nós vamos fazer uma questão legal sem descumprimento do ordenamento jurídico? Tá? Então, seria o quê? Seria o parágrafo 3º. O relator da comissão tem 7 dias para emitir seu voto, tá? A contar da data do recebimento da análise jurídica, cabendo o presidente da comissão substituí-lo, se exceder este prazo. No meu entendimento, na minha interpretação desse dispositivo aqui, ultrapassados 7 dias hoje, o senhor está ciente disso daí, tá? Aí já começa a contar uma omissão do vereador, tá? Eu estou falando assim, num sentido muito tranquilo da interpretação do dispositivo, tá? E como vocês chamaram para a gente interpretar, uma omissão do vereador, e eu entendo até cabendo ao presidente da comissão substituí-lo. Esse termo, essa parte da redação, que a obrigação de substituir o relator aqui seria do presidente. Tá? Se possível fosse ou nomear outro vereador, eu entendo que deveria estar aqui expresso também. Não está. Então, aí seria do senhor mesmo, sabe? Eu estou interpretando aqui aquilo que vocês me solicitaram. Então, regimentalmente, eu entendo perfeitamente a colocação do Zambrano, entendo perfeitamente a colocação do vereador Carlos Molina e a preocupação de Vossa Excelência também, até a colocação do diretor legislativo. Que o senhor me questionou aqui, foi justamente a questão de regimental. Então, o regimental seria isso daqui hoje. Então, o senhor teria que substituir o relator, tá? E realizar esse relatório e vocês votarem isso daí. Seria a situação hoje regimental, tá? Que você me perguntou. Tem um questionamento. Pode questionar. Estamos aqui à disposição. Para o diretor legislativo. Se possível for. É uma condição seguinte, presidente. Protocolado o relatório no dia 5, dia 6. Dia 5. Né? Ele vai ser lido numa sessão, dia 9, é isso, né? Dia 9. Se interesse for de qualquer vereador que queira, ele pode solicitar a inclusão na pauta da votação. Não poderia ser feito? Pode solicitar a inclusão do primeiro para o segundo turno. Na leitura, no dia que lê o parecer, não pode, não. Não pode? Não. Era uma das orientações. Pode. E uma outra orientação também, só lembrando, parágrafo 9 aqui do artigo 144, que vai dizer o seguinte: qualquer proposição para que seja lida em plenário, e parecer é uma proposição, ou documento solicitado para entregar a proposição, constante da ordem do dia, deve ser protocolado no sistema legislativo até 12 horas do último dia útil que antecede a realização da reunião ordinária. Na sexta. Por isso que eu falei 48, porque sexta-feira que antecede, o último dia útil. Agora, no caso de amanhã, que é um extra, então tem que ser protocolado hoje para ler amanhã. Tá? 12 horas. Vai dar 12 horas. Espera só um pouquinho. Leia para mim de novo, por favor. É 12 horas. 12 Qualquer proposição para que seja lida em plenário,
ou documento solicitado para integrar proposições constantes da ordem do dia devem ser protocolados no sistema de gestão legislativa até 12 horas do último dia que antecede a realização da reunião ordinária. A gente fala último dia porque a nossa reunião é Deixa eu segunda. só entender a interpretação aí, para eu pedir até auxílio do nosso diretor jurídico aí. Até 12 horas do dia último que dia. antecede, seria até o meio-dia do dia anterior. Não, até 12 horas, até as 12 horas do último dia, que antecede, 12 horas que antecede, não é meio-dia, não. Nem às 12 horas. Não, entendi, mas do último dia? Reunião segunda-feira, se fosse às 12 horas, a gente poderia interpretar dessa maneira, 12 horas que antecede. Mas essa ainda também, se Aí puderem... dá- mas dá no uma último dia interpretação, está uma entendi. escrita meio estranha, não é isso? Bom, eu acho que nós temos que caminhar com isso, presidente. A minha fala continua a mesma. Peço ao senhor que a gente possa respeitar tudo que foi pactuado, porque em momento algum, esta comissão, e eu coloco esta comissão, teve estresse nenhum sobre a questão do dia 13, nós não tivemos nenhum questionamento em relação à questão da audiência pública, não foi o meu entendimento em relação à feitura do relatório da audiência pública, também não vejo problema nenhum que a Câmara possa fazer isso, essa questão do relatório final da audiência pública, isso não é problema nenhum para mim, tenho certeza que o Luiz fará isso muito bem, mas isso em nenhum momento foi uma condição clara que foi trabalhada de maneira errônea desta comissão. A única coisa que eu solicito, e nós sabemos das interferências externas, é que nós podemos respeitar essa pactuação. Essa é uma condição bastante clara que foi pactuado, sem prejuízo, porque ninguém me respondeu aqui o prejuízo ao projeto ainda. Então, essa é uma condição clara. Regimentalmente, esses equívocos que vieram um atrás do outro, e aí eu faço questão também de menção que o Luiz acabou de ler ao diretor jurídico, quando fala do último dia, por favor, atentar também essa escrita aí, que eu acho que pode ser alterada e melhorada também, mas peço realmente que isso seja feito respeitando essa questão de prazo. A Câmara e esta Casa, quando quer, ela faz reuniões extraordinárias. Então, que isso seja feito também, não vejo problema nenhum nessa questão. Diz prejuízo, é prejuízo à tramitação do projeto, porque é o prejuízo ao regimento, prejuízo à lei, é isso que eu quero dizer. Não é ao projeto em si, à matéria. Nós temos que entender, nós que estamos do lado de cá, que somos técnicos, nós não temos nada a ver com a matéria, que fique bem claro isso aí. Nós estamos falando de lei, de regimento, de ordem, entendeu? Não estamos jamais entrando no mérito da matéria. Mas ninguém está falando do mérito, eu só queria entender o prejuízo não dessa falei questão. prejuízo. Se falei, mas eu já acho que nós já discutimos estou bastante. corrigindo aqui, é prejuízo à tramitação. Só complementando isso aí, Gonzaga, acho que seria bacana a gente esclarecer isso daí, que quando a gente fala, quando eu, de repente, assim, quando eu fiz uma colocação que o atraso do relator, do presidente, jamais pode prejudicar a ordem natural do processo, não é esse processo específico, seriam todos os projetos em tramitação na casa. Porque senão seria muito fácil a gente pegar um projeto, o relator não faz o relatório, o presidente fica omisso e o projeto fica parado. Entendeu? Então, quando a gente fala isso, são dos projetos que tramitam na casa, desde projetos de lei, lei complementar, projeto de resolução, decreto legislativo, isso são todos. Tá? Isso, só para não ficar específico nesse caso. Vou voltar a falar pela última vez, só para saber. A data que foi colocada, a data do e-mail que foi mandado para o vereador Zambrana, qual foi a data a respeito de quê? Qual foi protocolado para ele? Por que teve 2 pareceres para o vereador? É isso que eu Vereador presidente, esse e-mail não tem nada a ver com a tramitação. Esse e-mail é uma colaboração que a gente faz com o relator. Mandou por e-mail porque ele estava em viagem, só isso. Normalmente a gente entrega. Em físico mesmo, papel. Já recebi a informação que o senhor quer, vereador. De quinta, dia 20 de fevereiro. Exatamente. Por você estava em viagem, foi em Às viagem. 3 horas da tarde. 3h12. Entendeu? Então, teoricamente, se recebeu, hoje é dia 27. Sim. Eu enviei para ele porque ele estava em viagem. Você não estava viajando? Chegou que dia? Desculpa, Luiz, a minha vida privada diz respeito a mim. Eu não sabia que era privado se ele estivesse pela Câmara. A informação que eu tive, você estava em Belo Horizonte pela Câmara.
Eu nunca viajei pela Câmara a lugar algum. Tudo Quero bem. deixar isso registrado. E Não, nunca peguei, nem meu gabinete nunca E solicitou não é essa a nenhuma questão aqui, diária vereador. O senhor me nesta desculpe, casa. mas eu não sou obrigado a saber que o senhor estava em Belo Horizonte, que eu estou aqui na casa, vejo todos os vereadores viajar para Belo Horizonte. Eu não, simplesmente achei que o senhor estava a trabalho da Câmara. Bom, não sabia isso que era aí particular. não Senhor, eu tem- que peço desculpa, senhor. Não tem nada a ver com o nosso projeto em si. Eu só agora é até engraçado. Regimentalmente tem que ser feito isso. Regimentalmente, juridicamente, tem que ser feito isso. O nobre vereador, o regimento fala isso. Você me perguntou, Gustavo, regimentalmente, o que nós temos que fazer? O regimento fala isso. O senhor substitui o relator no caso de extrapolar o prazo de 7 dias. É isso que o regimento fala. Ele não esmiuça, disciplina posteriormente nenhum assunto. Hoje, o que nós temos? A situação seria essa. Caber na comissão decidir. É o que se eu só entender aqui, como diz o próprio diretor legislativo, foi a condição clara aqui que se 7 dias ou 7 dias, eu não entendi essa colocação. Eu vou voltar a dizer que eu entendo que está tudo equivocado desde o começo. Não, está equivocado. Mas dessa maneira, volto a dizer aos senhores, independente de lados, vamos dizer assim, né, Luiz? Eu acho que é uma condição, presidente, que eu já lhe pedi, como colocou o diretor jurídico, regimentalmente se diz uma coisa que lá atrás já foi atropelado, né? O que nós estamos aqui é como pessoas que têm que definir uma situação para resolver isso. Da mesma forma, o próprio diretor jurídico diz que a comissão delibera sobre a situação e ela tem plenos poderes para poder deliberar. Então, eu acho que nós estamos já no momento de definição. A definição é do senhor, né? Nós temos aqui, o vereador Molina tem uma proposta, eu tenho a outra. A minha proposta é que quinta-feira esse projeto seja votado, esse parecer seja votado, apresentado e votado por mim, como já pactuado antes, e aí a casa tem total liberdade de fazer quantas extraordinárias quiser para votar isso, presidente. É simples o problema assim. maior só é a tramitação porque se for lido o parecer na quinta-feira, vai ser lido. Aliás, se for feito a reunião de quinta-feira. No 5, lei do dia 9, pode fazer uma extraordinária no dia 10, pode fazer o que achar por Senhor bem. presidente, Oi? Não pode falar. eu não quero ser repetitivo, mas para Não, mim eu já- está claro. Eu já entendi. Eu entendi. Então, a não, mas deixa opinião eu sua, só eu entendi a opinião resumir do- a história, olha só. O erro lá de trás Nada, aconteceu. um erro, nada justifica o outro. Hoje nós temos ciência do erro e, regimentalmente, o senhor deve substituir o relator para que o parecer seja votado. Isso é a opinião do jurídico. Eu estou totalmente ciente Sendo disso. assim, Eu só não quero, vereador, uma coisa que eu quero deixar bem claro, que o que foi tratado na comissão, né, infelizmente ocorreu o erro ocorreu, não tiro a razão sua, como não tiro, em hipótese alguma, a razão do vereador Zambrano, até pelo fato que pode haver extraordinária, que vai acontecer extraordinária. Só que, de um certo ponto, realmente vai simplesmente ficar uma coisa até mais... vai ter várias reuniões, com certeza vai ter reunião extraordinária. Por isso que eu falei, o trânsito para ter se possível for, não sei se a primeira hipótese que eu coloquei, que se possível for, para ser votado no dia 9 e ter todo o trâmite do parecer na segunda-feira, não é viável. não é. Não é possível. Presidente, não é viável. E quando vocês falam em extraordinárias, não é questão se o de- senhor seguir a minha proposta, não vai ser necessário nenhuma extraordinária. Então, isso é um outro fator, a um outro elemento votação, importante. Vereador Molina, eu tenho certeza que a votação vai ser primeiro e segundo turno no mesmo dia. Isso é fato. E o fato é... Ou dia 2 ou no dia 16. Por quê? Dia 2 ou 16? Ou dia 2, se o senhor seguir a minha proposta, Pode ser qualquer dia, ou se o pode senhor ser seguir a extraordinário. proposta do vereador Zambrana, vai ser no dia 16, ou então vai forçar a casa a fazer extraordinárias desnecessariamente. Não, na questão o que eu estou tentando colocar para ser uma coisa coerente, que verificar se é possível que a votação seja colocada no dia 9 de março. É isso que é a minha colocação. Porque não atropelando todos, demos razão para você, Senhor vereador presidente, Molina, demos uma razão sugestão. para o vereadão Uma sugestão, Zambrana. senhor.
peça para o diretor legislativo ler o parecer. O senhor não vai ficar incomodado em assinar esse parecer. Não, eu não estou falando isso, vereador. Eu estou só conforme querendo... o regimento pede. Eu O regimento sei, pede que o presidente substitua o relator. Eu estou sendo bem claro para ser uma coisa democrática. É possível de ser lido o parecer na segunda-feira de algum trâmite? Isso que eu quero saber. Você falar que não... Ô, presidente, a única coisa que eu posso falar para o senhor é o seguinte, que o regimento diz que se ele não fez o parecer, o senhor faz. Só isso que eu tenho, não tem mais nada a falar. Se é possível, se não é possível, eu estou entrando então no Teria mérito uma da pergunta para comissão. o diretor jurídico. Eu entendi. Quando se faz uma proposta dentro do plenário e o plenário da Câmara é soberano, ela pode ser acatada? Tiro. Eu vejo que inconstitucional não, ilegal não. Quando o regimento não prevê, eu vejo que o plenário ele pode complementar isso daí. O entendimento do plenário pode complementar isso daí. Então, Agora, antes ilegal e inconstitucional, eu vejo que nem o plenário é supremo para isso. É questão de bom senso, né? Porque o vereador Fabrício está me perguntando e me pedindo, e a minha única solicitação é emitir esse parecer após o parecer da audiência pública. Essa é a minha solicitação. Se o parecer da audiência pública vai ser lido amanhã, na sexta-feira, se mesmo protocolado durante o dia, né, até meio-dia de segunda-feira, esse parecer vai ser protocolado. Se for uma solicitação do próprio presidente da Câmara ao presidente da Casa no dia de fazer essa leitura e ouvir do plenário ouvir essa leitura, se isso seria altamente irregular ou, como você colocou, inconstitucional. Seria proibido esse acolhimento pela mesa diretora. O vereador faz o relatório, vai ser lido o parecer no dia 2 e votado no dia 9. É isso, só isso que eu estou falando. Não, foi a pergunta que você fez para mim, né? A mesma pergunta do vereador Zambrana. Assim, ó, o que eu vejo, pessoal, vocês às vezes vocês questionam a gente e a gente acaba dando uma resposta, um entendimento regimental para vocês. Tá? Juridicamente falando, ô Gustavo, você faria isso? Eu não deixaria nada para ser questionado que seja antirregimental. Então, o que você pode fazer? De repente, a colocação do vereador Zambrana, ela é pertinente? De repente o plenário pode deliberar sobre isso, mas ela é antirregimental. Você está protocolando um documento fora do prazo estabelecido. E, juridicamente falando, prazo é a regra de ouro. Se você chegar lá no fórum e falar assim, o juiz falou para mim que eu posso protocolar amanhã, e seu prazo foi ontem, nada te salva, meu amigo. Então, o que eu estou falando para vocês, dando só esse exemplo, vamos dizer assim, bem simples, vocês vão estar sob questionamento. Não, entendi. Isso está correto. Aí a questão realmente tudo bem. essa. O que eu quero dizer, se ele protocolar o parecer dele às 12 horas... Não entendi. Não pode ser lido no... É que não tem jeito. O que eu estou colocando para vocês é regimental, tá? Não, tudo bem. Fabrício, deixa eu falar em português mais direto para você. O que o doutor Gustavo está com cuidado para te falar. Vereador Molina, nesse momento, presidente, já entendi nesse momento que o senhor tem ciência de que o senhor deve assumir no lugar do relator, o senhor tem a obrigação de fazer isso. Se não fizer, o senhor vai ser questionado. Vereador Molina, por mim, em primeiro lugar, e por muitos outros. Vereador, a deliberação da comissão ela é maior que tudo. Meu questionamento e minha sabedoria, quem sabe sou eu. Lógico que eu estou entendendo tudo que está acontecendo. Eu não nasci ontem, lógico que eu não estou entendendo tudo. Eu só queria saber um trâmite que poderia ser, o vereador Zambrana, ele tem o direito todo. Eu estava só querendo colocar isso. Eu não estou questionando nada. O meu questão é justamente isso. Sim, se por acaso há alguma possibilidade dia 9 de março ser votado esse projeto, se sim, beleza. É só isso que eu estou falando. Se não, não tem problema. Não. Mas eu ainda voto, vereador presidente. É a condição seguinte, pode fazer dia 10, dia 11. Eu só quero saber disso. A gente sabe disso. A questão é justamente isso. O Gustavo acabou de falar. Regimentalmente é para fazer isso, tranquilo. Eu quero deixar bem claro a minha opinião a respeito disso.
que aqui nessa comissão não houve erro nenhum. Sim. Nós estamos tramitando um termo legal. Eu estou como o relator, o Zambrana, é o relator da sua comissão há mais de um ano, nunca teve problema, nada dessa comissão nunca teve problema. Não é questão disso. Se for votado dia 2, como você está falando, beleza. O Fabrício... Agora, a pergunta seria única e exclusiva. Poderia ser votado dia 9? Você falar que não também, no trâmite legal da casa, não tem como, e teria que convocar várias extraordinárias, é uma coisa simples. O que eu posso colocar para Vossa Excelência aqui para vocês é que a gente deve seguir o regimento. Questão de prazo regimental, de protocolo. Vamos para alguns casos hipotéticos para servir de exemplo aqui, de repente, para a gente chegar. Você imagina que se a gente começar a todos os assuntos, vamos deliberar no plenário, a gente vai passar isso aqui, vamos deliberar no plenário, vamos passar isso daqui. É que acaba acontecendo essas coisinhas. Por isso que a gente acaba se atendo ao regimento, que é pelo menos o nosso ordenamento maior aqui, que nós temos que seguir. Aí tudo que for acima dele, o vereador Fabrício, assim, tem algumas coisas, algumas situações que não estão previstas no regimento e a gente, dentro de uma razoabilidade, de uma proporcionalidade, tenta interpretar da melhor maneira possível para o trâmite do processo. Tá? Isso aí é aquelas situações que não estão contidas no regimento interno. E outras que estão contidas de forma expressa, fica difícil a gente fugir delas. Sob pena de questionamento, aí o que seriam esses questionamentos? Tá? Aí seriam o quê? Requisitos formais de tramitação. Mas essa parte aí que elas são, a gente entendeu, não é possível. Então desculpa. Isso não é possível. Então beleza, bacana. É aquela questão de pedir pelo... Desculpa, então. Não, desculpa, para o plenário ler, isso não é possível. Isso aí deixou claro. Eu acho que a questão é a seguinte, presidente, respeitando a situação, a casa faz as extraordinárias, que, como o senhor já falou, nós sabemos que isso vai ser feito. Por que não, então, marcar no dia 10, no dia 11, ou qualquer outro dia? O problema agora, eu acho que nós precisamos como definir diz isso. O velho ditado, eu não vou anteceder o que vai acontecer. Eu até respeito a opinião de todos, só que eu não, como diz, não vou me desgastar mais a respeito disso. Isso, ri agora, né? Estamos tudo aqui quebrando e você está rindo. Que beleza. O assunto já vai estar resolvido há mais de hora. Não, tudo bem. Eu queria só fazer uma coisa legalmente. Como o vereador, o diretor colocou a respeito regimentalmente, eu respeito a opinião de todos. Deixa eu ver, o Luiz, o relatório que está na... Quer ler? Para ler? Sim. O relatório que está sendo proposto é o seguinte: parecer do relator. O projeto de lei em questão pretende fixar os feriados do município de Itajubá nos termos da Lei 9.093/95, substituindo o dia de Nossa Senhora da Soledade, dia 15 de setembro, pelo dia de São José Esposo, 19 de março, dia em que também se comemora o aniversário do município de Itajubá. Conforme argumentado na justificativa, baseado no resultado de pesquisas e enquetes, a maioria esmagadora da população itajubense tem preferência para que o feriado seja no dia 19 de março e não no dia 15 de setembro. Isso deve-se ao fato da tradição seguida há anos pelos cidadãos do nosso município. O dia de São José Esposo foi considerado feriado em nossa cidade até o ano 2017, quando foi substituído pelo dia de Nossa Senhora da Soledade, ou seja, já se tornou uma tradição de nosso município, ainda mais considerando que a data é também aniversário do município. A justificativa informa que tal substituição foi realizada sem consulta à população, considerando apenas uma parcela da população a comunidade religiosa da Matriz Nossa Senhora da Soledade. Dessa maneira, é relevante a aprovação do presente projeto de lei para atender à vontade da maioria da população. Diante do exposto, certo da importância e da necessidade de atender à vontade da maioria da população, manifesta no mérito favorável à tramitação do projeto. Aí, pode ser complementado também, se quiser. Quem que... Foi o nosso departamento jurídico que fez esse... Não, esse foi uma das técnicas lá, não sei se foi a Cacilda ou... a mérito, o juiz não faz. O que acontece? Que foi recebido foi a Débora Lemes do Vale Ferreira. Oi? Fez o relatório. Quem fez esse parecer, né, o auxiliou no parecer, foi a técnica Débora Lemes do Vale Ferreira. Débora,
geralmente são as técnicas legislativas que fazem. Tá? Às vezes eles podem até pegar algum fundamento jurídico para mesclar acrescer no parecer, mas são eles que fazem isso aí. O jurídico geralmente está mais atrelado à Comissão de Constituição, Legislação e Redação. E o jurídico, esse parecer está aprovado juridicamente? Não, isso não passa no jurídico, não. Não, mas está baseado legal? Sim. Então, mas essa Ele de eu mérito. ia fazer uma pergunta agora justamente, embora não tenha sido o diretor legislativo que fez esse parecer. Aqui fala em 3 parágrafos, né, atender à vontade da maioria da população. Por isso que eu gostaria de esperar, aguardar, né, o parecer da audiência. Porque em 3 parágrafos, a resposta, o parecer, ele cita a maioria esmagadora, maioria da população, vontade da maioria. Então, acho que seria essa O parecer está posição. citando o texto da justificativa do projeto de lei. Não, Seu parecer. não, é o parecer. Exatamente. Esse é o parecer. Esse é o parecer. Esse é o parecer, Quando né? ele cita, Parecer de ele mérito. cita, abre aspas, né, baseado no resultado de Não é pesquisas de legalidade, e é de enquetes. mérito. Exato. Não, É. tudo bem. Mas eu estou discutindo o seguinte, mesmo que seja um parecer de mérito, esse auxílio é da onde embasou essas afirmativas. As afirmações que, grande maioria, né, esmagadora, tal, embasou da onde? Retirou isso da onde? É por isso que eu pedi que aguardasse o parecer da audiência pública, para que nos auxilie também. Agora, a única questão do parecer de mérito que ela se baseia é em 3 parágrafos, essa condição clara de que está batendo firme nessa condição que não tem o da onde te retirar oficialmente. Essa é a pergunta. Baseou-se aonde? Então, foi isso que eu estava aguardando, realmente, a condição da avaliação final da audiência pública. Foi para isso que a audiência pública também nos auxiliou, para informações. Mas Então, de qualquer maneira... Essa é a situação. Mas, enfim, Para não ter mais dor de cabeça e acabar logo, o plenário é soberano, resolve tudo, eu coloco esse parecer, então. Parecer. Votação, é isso? Eu vou colocar esse parecer em votação, acaba logo com isso. então, senhor presidente, Ué. eu me retiro da votação. Esse parecer é o senhor que está assinando. Sim. Né? Então, só para registro, então, e eu quero deixar aqui a minha justificativa registrada, que não comungo com esse parecer, não por contrário a feriado, mudança de feriado por um dia para o outro, isso não é questionamento aqui. Deixando claro a quem nos acompanha, que não comungo com esse parecer sem nenhuma informação, sem nenhum dado, né? O parecer foi feito pela técnica legislativa, então não foi isso que era a minha vontade. A vontade era de realmente realizar um parecer de acordo com o que viesse de informações da audiência pública, Audiência pública. para que a gente pudesse fazer isso de maneira clara, como foi pactuado na comissão. Tá bem? Então, não sou contra este parecer, não sou contra a data X nem data Y. Isso é uma condição muito clara. Sim. Mas, da maneira que está sendo feito isso, com uma reunião agendada hoje, de última hora, sem comunicado a esta comissão antecipadamente, como sempre foi a praxe, né, e das maneiras que foram feitas essa pactuação toda e foi rompida por orientação dos técnicos, eu realmente me eximo dessa questão deste parecer e peço ao senhor que eu estou me abstendo em relação a esta votação, isto que há uma situação realmente não pactuada dentro desta comissão anteriormente. Eu agradeço ao senhor, a confiança do senhor, e também peço ao diretor legislativo, finalmente, que também faça o mesmo trabalho ao outro projeto que está parado, né, que é o projeto Escola Sem Partido, que nós precisamos dar encaminhamento para não haver prejuízo na tramitação dos projetos. Muito obrigado, Justamente. presidente. Obrigado, Senhor presidente, senhor vereador. Oi. eu também me abstenho, uma vez que eu sou autor do projeto. Agora, se eu só estou dando parecer, ainda vem isso. Mas ele está certo, é o autor do projeto. Não, Tem que ser sim, você mas- mesmo. É uma coisa que eu vou falar para você. Viu? Bom, mas tudo bem. Eu agradeço a todos. Eu só deixo bem claro que vai ser lido também o parecer da Comissão de Constituição, juntamente com essa Comissão de Mérito. Lembrando que essa comissão nem travaria o projeto. Mesmo dando parecer desfavorável, a comissão não travaria o projeto.
É só para deixar bem claro isso. Não, mas agora nem eu entendi. Agora eu tô. Agora que. Entendeu? Vossa Excelência se absteve, com certeza tem que se abster mesmo. Ele também se absteve, né? Vereador Zambrana. Só sobrou o voto do senhor. E aí? Na verdade, o senhor não votou ainda. O senhor vai votar. O senhor colocou em votação. Eu coloquei. Não, Então, mas o senhor vota como? Entende? Aí eu não sei. Entendeu? Aí é só se usar o voto de qualidade aí, né? Voto de qualidade. Voto 2 vezes. falando que agora o meu voto em relação ao meu parecer. Nem pode ser contrário. Não tem como, mas vocês colocaram isso. Se eu fui favorável a isso, não tem nem como. Meu problema é maior disso, que eu volto a falar, para facilitar o trâmite legal, já deixo bem claro, o vereador Zambrana queria fazer uma coisa que seria o mais viável possível, ia atropelar futuramente no plenário, com certeza ia ter várias reuniões extraordinárias para isso, para que o trâmite, né, corra legalmente, mediante a palavra do diretor jurídico, que regimentalmente era o certo que eu deveria fazer. Então, mas eu tenho uma péssima notícia aqui. Consultando novamente o regimento interno, o vereador Zambrano tem a razão. É até às 12 horas. Pronto, gente. Pois é. E o que adiantou então, essa papagaiada não, adianta toda? sim. Presidente, eu vou precisar me Adianta ausentar. que, Eu sei disso, eu ia questionar isso o senhor depois. Porque isso é real, é até às 12 horas, sexta-feira, que são protocolados. Então, eu olhei que houve uma alteração no regimento, a última alteração mudou de às para até. Vai ter que ser lido na segunda-feira também, vereador Fabrício. Bom, pode ser lido só na segunda-feira. Presidente, eu vou precisar me retirar, que eu preciso Vai voltar. ser lido só na segunda-feira. Ok. Então, o trâmite deu a mesma coisa. Mas nada impede que amanhã mesmo o senhor presidente convoque a reunião extraordinária para terça-feira. Exato. É o que nós estávamos acabando de falar. É o que eu acabei de falar, gente. Pelo amor de Deus. É o que todo mundo estava falando. Não, eu entendi, gente, mas o trâmite, o vereador, só colocar bem claro para finalizar isso aqui. Não, mas é diferente. Se fosse lido esse parecer na segunda, aí não poderia ser lido na segunda. Você não falou até às 12 horas? É até às 12. Luiz. Até às 12 ia fazer de manhã a reunião? Luiz. Até as 12 do dia anterior, não do dia anterior. anterior. Luiz, tá. não precisava nada dessa discussão, não precisava passar pelo que o senhor passou. Tudo bem. Eu vou precisar me retirar, peço desculpa ao senhor, sinto pelo senhor, é isso que o senhor deve aguardar. Muito obrigado, até logo. Um abraço. Então tá encerrado, nada mais havendo tratar. Senhor presidente, só mais uma coisa antes do senhor terminar. Ok. Eu quero registrar o repúdio às palavras do vereador Zambrana, que insinua que há interferências externas nas decisões. Se há alguma interferência externa, é o desejo de fazer aquilo que a população está querendo. A população não admite enrolação nessa casa, e a exemplo do que parece estar querendo fazer, para que a votação seja depois do 19 de março. Então eu registro aqui o meu repúdio à fala dele, insinuando que há interferências externas. Se há interferência externa, é a daquela legítima, do povo se manifestando em favor do 19 de março e querendo a tramitação ligeira desse projeto de lei. Então eu registro aqui meu repúdio. Ok, mas eu sinto, vou até em defesa do vereador Zambrano, que em hipótese alguma ele colocou. Ele estava querendo só verificar o trâmite legal da casa e o que Senhor aconteceu. presidente, ele falou claras 3 vezes, é só voltar no vídeo, ele falou 3 vezes que nós estamos querendo adiantar por interferências externas. Não, até porque não precisaria adiantar, porque se o trâmite fosse para a votação no dia 9, ia ter as reuniões extraordinárias. Ok? Pode? Viu? Mas tem essa questão do voto de qualidade seu aí, tá? Geralmente, ele é invocado na hora do empate. Tá? Nesse caso, o Molino não vai votar, o Zambrano não votou, teve só seu voto. Não deliberou.
Entendeu o que eu estou falando, ô Molina? Gente, não teve a votação Porque prevista. O que acontece? É que eu vou pegar o regimento aqui, ele tem essa questão sim, viu? Porque tem um dispositivo que ele fala do voto de qualidade, onde vocês utilizam quando está em votação de 1 em 1. Salvo engano, ele fala no empate. Tem isso, viu? Senhor, Pode falar. Você lembra? doutor Gustavo, a questão é a seguinte, eu não poderia votar, eu me abstive por ser autor. O vereador Zambrana se absteve por ser contrário. Então, assim, Não, havia o problema maior... O que eu quero colocar aqui é o seguinte, havia 2 vereadores presentes na reunião aptos a votar. Percebe? Então, assim, o senhor faz a leitura aí do regimento. Tá, ele votou contrário, então. Porque Ele não votou contrário, ele se absteve. Mas ele se absteve por ser contrário. Sim. Ah, tá. Então, Por ser entra aí o contrário à voto de qualidade. tramitação, a Tá, forma como bacana. aconteceu, isso, aquilo, aquilo. O que Mas- eu estou querendo dizer é o seguinte, haviam 2 vereadores aptos a votar. Um votou a favor e outro se omitiu. Sim. Aí entraram Eu no voto acho de que cabe qualidade. o voto de qualidade, sim. Tá, sim. Não, bacaninha, só essa questão. Tudo bem. Eu pensei que ele não tinha nem votado, ele absteve. Não. Entendeu? Senão o que acontece? Senão ele acaba prejudicando a votação também. O voto de qualidade seu entra nesse sentido, sim. Tá? A questão é deixar ele bem- absteve. Deixar bem claro que o vereador Não, sim, é Zambrana... tranquilo, não, bacaninha. Mas de O qualquer vereador forma. Zambrana não é opinião contrária. Ele só queria dar o relatório após. Sim, Simplesmente ele isso. absteve disso aí. Ele absteve porque não achou que deveria ser o trâmite, deveria correr Não, bacaninha, normalmente. mas de qualquer forma, qualquer outra, vamos dizer assim, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente vai esclarecer isso antes, tá? Isso não tem Bom. problema nenhum, não. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a 4ª reunião de Comissão de Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.